Bom dia, nesse dia 13 de agosto, eu ia falar 14, 13 de agosto, estamos aqui para mais um momento de oração e que a paz do Senhor esteja com você, que ela adentre na sua casa, a paz que vem do Espírito Santo adentre na sua casa, na minha casa, né, na nossa casa, e que nós possamos já iniciar esse dia na presença de Deus. Um dia muito, muito, muito abençoado para todos. Nesse mês de agosto, que gente, como que passa muito rápido, né? Estamos aqui, bom dia Maria José, seja bem-vinda. E estamos aqui agora firmes e fortes para meditar mais uma palavra de Deus do livro A Viagem do Outro Cristão. E olha que bacana a mensagem que vem nos dizer hoje, gente, extraordinária, sempre, quer dizer, sempre uma novidade, né? Às vezes eu falo assim, nossa, que maravilhosa essa palavra, e vem uma outra mais bonita ainda, vem uma outra que nos fala mais ao coração e cada vez Deus nos surpreende, olha que bacana, como que Deus nos surpreende. E a mensagem de hoje é reservatórios de reflexão, nós estamos já na mensagem 41, gente, meu Deus, como que passa rápido, né? Reservatórios de reflexão. Olha o que Deus quer nos dizer. Nenhuma verdade nova pode ser gerada no meio de muitos afazeres. Nova vida emerge dos calmos reservatórios da reflexão. Meditação silenciosa e profunda. E profunda adoração são pré-requisitos para o recebimento das minhas palavras e a compreensão dos meus pensamentos. Algumas graças da alma são alcançadas em movimento. A fé poderá se desenvolver na ação, a resistência no meio das tempestades e tumultos, a coragem poderá surgir na linha de frente da batalha, mas a sabedoria, o entendimento e a revelação desabrocham como as formas de orvalho nas pétalas de uma rosa, em silêncio. Acaso Jesus não aprendeu do seu Pai por meio do silêncio das noites solitárias na montanha? Não deveria eu ensiná-lo da mesma maneira? Meu filho, não quer dispor dessas horas para uma vigília em solitude, para que eu tenha a oportunidade de ministrar ao seu coração? Gente, e aí fica uma indagação aqui ao final, né? Algumas indagações para nós. Então, no primeiro, são três. Essa mensagem não tinha saído para mim. São 3 parágrafos onde Deus, na verdade, ele já diz ali: nenhuma verdade pode ser gerada em meio a tumultos, a muitos afazeres, a muitas coisas. Que a meditação silenciosa é pré-requisito para receber as palavras de Deus e para compreender os pensamentos de Deus. E aí ele menciona aqui: algumas graças da alma são alcançadas em movimento, como a fé, que se desenvolve pela ação, a resistência por meio das tempestades e dos tumultos e a coragem que surge numa linha de frente de batalha. Mas a sabedoria, o entendimento e a revelação desabrocham como as formas de orvalho nas pétalas de uma rosa. Olha a singeleza disso, ou seja, no silêncio. Gente, quanto ensinamento só nesse trecho aqui. E aquilo que nós falamos outro dia, que nós vamos fortalecer o nosso músculo da fé à medida que a gente vai demonstrando isso nas nossas ações diárias. E olha, é bem isso aqui que está falando, como que é colocado de uma outra forma para nós. A fé poderá se desenvolver na ação. Então é assim, é à medida que eu acredito em Deus, que eu confio em Deus, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Senhor, eu sei que o Senhor vai agir, eu sei que está difícil, que está desafiador, mas o Senhor vai agir. A resistência, né, ou a resiliência no meio das tempestades e dos tumultos. É aquela coisa, a árvore, ela só fica forte quando ela aguenta ventos e tempestades. Aí ela vai fortalecendo, vai fincando raiz e nós também. Então a nossa resistência, pode ver, uma pessoa que ela não tem muitas tempestades na vida dela, ou que os pais não permitem, vamos dizer dos filhos, que os pais não permitem que os filhos passem seus próprios tumultos, suas próprias tempestades, fica uma criança fraca e, consequentemente, um adulto fraco. Então, o que vai nos fortalecer é justamente os tumultos, as tempestades, à medida que nós formos enfrentando. E a coragem poderá surgir na linha de frente de batalha. É aquela coisa, quando um soldado vai para a guerra, ele não vai porque ele é corajoso ao extremo.
ele vai, porque ele tem uma ilusão, né, de que servir é bom, que eu vou servir a minha pátria. Só que chega lá na frente, na linha de frente de um campo de batalha, quando ele está, né, frente ao inimigo, é ali que sim que ele demonstra coragem, porque ele tem que ir embora tenha medo, porque não vai me dizer que é a pessoa que vai, né, que está ali à frente do inimigo, com perigo de vida ali, né, arriscando a sua vida. Ele não tem medo, ele tem, mas o que que faz ele ser um soldado forte? Ele vai enfrentar e vai com medo mesmo, e nós também nas nossas frentes de batalhas diárias. E olha só, agora a sabedoria, que é o texto daqui, reservatório de reflexão, a sabedoria, o entendimento e a revelação do Espírito Santo, ele vai desabrochar de uma forma muito mais singela, muito mais sutil, muito mais serena, como um orvalho nas pétalas de uma rosa. Gente, vocês já viram um orvalho na pétala de uma rosa, na pétala de uma flor? É um negócio assim, é uma singeleza, é um negócio tão frágil, vamos dizer assim, né? Né? Não é uma chuva forte, é um negocinho. Às vezes eu gostava ali, quando eu morei em Curitiba, que ali, às vezes de manhã, né, amanhecia ali, as flores estavam ali, eu morava perto do centro cívico, e ali tinha uns canteiros de flor muito bonitos, então aquele pequeno orvalho naquelas pétalas de flores, e agora me lembrou isso quando eu morava em Curitiba. Então, a sabedoria, o entendimento e a revelação vai se desenvolver como, assim, um orvalho na pétala de uma rosa, em silêncio, na singeleza, na serenidade. Não é em meio à tempestade. Em meio à tempestade nós vamos desenvolver outros graças, meu Deus, me fugiu a palavra agora, pode um trem desse? Agora, depois eu vou lembrar, enfim. Nós vamos desenvolver outras características, meu Deus do céu, você acha um trem desse logo de manhã, Espírito Santo, me ajuda aqui. Então, a fé, a resistência e a coragem, ou seja, características nossas, bens, né, bens e dons nossos, vão ser desenvolvidos de uma outra forma. Mas a sabedoria, entendimento e revelação em meio do silêncio. Acaso Jesus, aí ela pergunta, acaso Jesus não aprendeu do seu pai por meio do silêncio nas noites solitárias da montanha, quando Jesus foi, né, esteve lá, passava os momentos de oração, não só quando ele esteve no deserto, né, por 40 dias, mas quando ele se afastava dos seus discípulos, dos seus apóstolos ali, e enquanto os apóstolos às vezes dormiam, ele ia para quê? Para o alto da montanha para orar. Ele ia para um canto reservado para ele sim, ali ter o seu momento de conexão com Deus, de silêncio com Deus, de reabastecimento da sua alma, de reabastecimento do seu espírito. E aí diz assim, não deveria eu, né, Deus dizendo, ensiná-lo da mesma maneira, como foi com Jesus? Meu filho, não quer dispor dessas horas para uma vigília em solitude, para que eu tenha a oportunidade de ministrar ao seu coração? O que Deus está nos fazendo hoje aqui? Um convite para que nós tenhamos horas de vigília com Ele. Não sei se vocês já participaram de alguma vigília, eu já participei, inclusive o nosso grupo de oração, uma noite, nós fizemos isso, nós fomos à tardezinha, nós sempre rezávamos à tarde e íamos embora. E teve uma vez que nós nos sentíamos assim impelidos a fazer uma vigília. E nós levamos colchão, nós tínhamos uma casa de oração, era uma casa dentro de uma fazenda, a minha amiga tinha uma fazenda e nós fazíamos oração lá. E ela preparou uma casinha ali, nós começamos a fazer oração na época, era uma casinha velha, nós catávamos um cômodozinho, lavávamos ali, limpávamos, até que um dia o esposo dela preparou melhor, porque era bem rústico o lugar, aí ele preparou melhor, colocou uma mesinha ali e forrou o lugar, porque tinha muitos passarinhos, aí a gente chegava no lugar, tinha, né, muita sujeira, a gente tinha que lavar aquele lugar ali, então enfim. E aí nesse dia nós falamos, vamos fazer uma vigília, a gente estava sentindo, a gente começou a sentir, e nós fomos, levamos colchonete, e nós passamos ali a noite em vigília. Então nós passamos a noite rezando, em oração, fazendo uma oração mais de silêncio, mais de adoração, mais
de entrega a Deus mesmo. Então nós ali nós cantamos, teve um direcionamento, nós fomos fazendo algumas orações mais direcionadas, mas aí nós cantávamos entre uma oração e outra, nós louvávamos, nós rezávamos o terço. Então essa vigília, e nos mosteiros também que eu fui, a gente fazia isso, porque nos mosteiros que eu fui, a oração começava às 3 da manhã. Ou seja, você tinha que acordar às 2, 2h30, estourando. Por quê? Porque você já tinha que correr lá e participar da oração dos monges. Então, eles não faziam uma oração para nós, eles continuavam o roteiro deles. Eles têm a oração, que são o Noas, as vésperas, as completas. Então, eles fazem toda aquela oração, missa, eles têm os salmos que eles cantam. Então, começava ali 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas já à noitinha. E aí nós entrávamos nesse espírito de oração com eles. Mas era tão gostoso, gente. Nós entrávamos assim na sala e ficávamos em silêncio. A gente sempre chegava antes deles entrar. Eu sou filha de mineiro e eu não gostava de atrapalhar as orações dele. Então o que eu chegava? Eu chegava em silêncio, tudo escuro, a capela totalmente escura. Só uma ou outra velinha acesa, então você já ia no caminho, porque nós ficávamos numa outra casa reservada deles, nós já íamos no caminho, naquela escuridão, com apenas alguns postezinhos de luz acesa, então já era um preparo, aquele silêncio, você percorrer aquele caminho em silêncio. Depois nós entrávamos na capela, permanecíamos em silêncio, e aí você escutava, às vezes, eu sempre estava ali de olho fechado, fazendo a minha oração, e você escutava o farfalhar da roupa deles, né, que eles usam aqueles hábitos grandes, e você escutava só os passinhos, assim, que eles chegavam também em completo silêncio, e assim, todos iam entrando. Aí quando era às 3 horas, tocava o sino, por quê? Porque ali já começava a oração, então, mas o pessoal já estava entrando. Então era tudo num silêncio, era você já ia entrando naquele momento de oração desde a hora que você saía do seu quarto, porque já era em silêncio, então você permanecia em silêncio. Gente, como que isso abastecia? E outro dia eu estava comentando com uma amiga minha, falei, gente, eu estou com uma vontade no mosteiro, só que agora em razão da pandemia não dá. Então a última vez que eu fui já faz algum tempo, já faz acho que uns 3 anos, e era muito gostoso. Não, acho que tem mais de 3 anos. Então, assim, é muito gostoso você estar nesse silêncio. Por quê? Porque você já vai entrando num comportamento de oração. E aí o teu pensamento se volta para a oração, o teu coração se volta para a oração. Então, todo o teu sentimento, comportamento, pensamento, que a gente fala tanto no coach, já é isso, você já vai entrando numa outra esfera, né? Então é assim, o barulho vai se acalmando, você vai deixando as preocupações lá para fora e aí você entra nesse silêncio. É muito bom. Quando você vai ao mosteiro, eu particularmente gosto demais, que é aquela oração que te reabastece. E eu passava lá 3, 4 dias, então é muito agradável, muito, porque aí você volta, né? É como se você tivesse subido ao monte com Jesus. Quando você volta reabastecido. E é isso que ele está nos pedindo hoje. Olha só. Você não aprendeu do seu pai, né? Jesus, acaso, não aprendeu do seu pai por meio do silêncio nas noites solitárias da montanha? Então, talvez nós não precisemos, né? E nem nessa época de pandemia, você não consegue fazer isso fisicamente, mas talvez o teu quarto, um cantinho da sua casa, um momento ali de oração, você fazer uma vigília. Né? E essa vigília pode ser de madrugada, pode ser um outro momento do dia, tá? Aqui não está dizendo, você tem que fazer só essa vigília noturna. É que geralmente a noite nos traz geralmente essa sensação de silêncio, realmente. Mas quando nós vamos lá no mosteiro tem oração o dia todo, mas o local é propício, por quê? Porque ele é fora da cidade, não tem barulho de carro, não tem barulho de estrada. Mas talvez você possa fazer isso, e né, até é o que a gente tem por hora, de repente colocar um fonezinho de ouvido, colocar ali uma música, e eu gosto das músicas sacras, geralmente os cantos gregorianos que nos remetem aos mosteiros, e aí você ficar naquele momento de silêncio, naquele momento de vigília, né, vigiar e orar para que Deus fale ao seu coração. Por quê? Porque é isso que vai reabastecer o nosso espírito, para que nós enfrentemos aquelas batalhas que ele diz aqui. Né? Porque a fé se desenvolve na ação. Então, mas só que para nós termos essa ação,
enfrentar esses tumultos, essas tempestades, enfrentar ali na frente de batalha, nós temos que reabastecer o espírito. Então, olha o que vem falar hoje. Reabasteça o seu espírito para você aguentar o que você vai ter que enfrentar. E fortalecer a sua fé, fortalecer a sua coragem, fortalecer a sua resiliência, a sua persistência. Então, esses momentos, e é como Jesus fazia, ele subia a montanha, ele se afastava dos apóstolos e ele estava ali para quê? Para estar junto com o Pai. E olha aqui, ele é Deus, né? Ele é Deus, Deus é Filho, e ele tem ali, imagina, a conexão dele, né? Eu falo assim, eu não consigo nem entender a dimensão disso, o que é ser Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quer dizer, não é uma pessoa só. Então ele já, por si só, ele tinha o Espírito Santo, mas ele precisava dessa conexão com o Pai e com o Espírito Santo para ele, Jesus homem, enfrentar as batalhas que ele iria enfrentar. Porque ele era Deus, e ele é Deus, mas ele precisava ali reabastecer a parte humana dele, porque também ele se fez carne, porque ele também vivenciou na carne tudo aquilo que nós vivenciamos, e muito mais, né? Porque o que ele passou no Calvário, nenhum de nós suportaria. Então, olha só, ele tinha que reabastecer, apesar dele ter essa intimidade, dele ser o próprio Deus, ele tinha que, como homem, reabastecer o seu espírito para ele aguentar os tumultos, as provações que vinham durante o dia, porque nós temos a impressão, e eu às vezes tinha a impressão assim, de que Jesus poderia se livrar de qualquer coisa, e poderia mesmo. Mas quantas coisas ele enfrentou, quantas injúrias, né? E quantas cidades que não o acolheram, e nós vemos isso no nosso dia a dia, quantas pessoas que não nos acolhem, quantas situações no dia a dia que nós enfrentamos que Jesus também enfrentou. De ser renegado, de ser rejeitado, de não ser amado, de não ser querido, de ser de palavras mal ditas que foram sobre ele, porque ele também foi rejeitado, Jesus também foi rejeitado na sua humanidade e até mesmo na sua santidade, porque quantos que não acreditaram que ele era o Filho de Deus? Então, olha só, para ele suportar essas batalhas todas que ele vivenciou como homem aqui na Terra, ele também teve que ter esses momentos de descanso em Deus, naquele momento de, não, eu vou me afastar do tumulto, das coisas, dos apóstolos, da conversa, e estar junto com meu Pai para eu me abastecer o meu espírito, porque eu preciso desse abastecimento todos os dias para que eu esteja bem para as batalhas diárias, para que ali na ação minha fé seja demonstrada, para que a minha coragem se revele quando eu enfrentar uma situação como num campo de batalha. Então as guerras que nós enfrentamos, gente, não preciso ir como um soldado lá para a guerra, são guerras diárias. São guerras de pessoas que falam mal de nós, são guerras de pessoas que não nos compreendem, são guerras dos nossos próprios vícios, do nosso egoísmo, da nossa raiva, da nossa mágoa. Porque somos humanos. Então, como que eu enfrento a minha raiva? Não deixando com que essa raiva se transforme numa ação e eu prejudique alguém. Porque a gente vai falar que nós não sentimos raiva, tristeza, dor todos os dias. Todos os dias nós temos isso. Nós passamos em maior ou menor intensidade todos os dias por algum sentimento negativo. Todos os dias. Todos os dias. Uma pessoa que às vezes cutuca lá uma mágoa nossa, uma raiva, e às vezes você tem vontade de avançar e voar naquela pessoa e falar o que você... Nossa! Só que o que vai fazer com que você segure isso quando você tem uma intimidade com Deus, quando você tem uma unção do Espírito Santo para não deixar essa raiva vir à tona e você descontar na primeira pessoa que aparecer. Ou às vezes você não desconta naquela pessoa que te feriu, mas você vai descontar na família, nos filhos, porque você chega em casa depois do trabalho com a cabeça desse tamanho e você desconta em quem? Às vezes naquele que você devia chegar e dar um abraço e amar. Mas aí vem toda aquela parte, né? Eu tô com raiva, então eu tenho que descontar em alguém. Então não é isso. Nossas batalhas são justamente essa, enfrentar essa nossa raiva, ter um enfrentamento da nossa tristeza e olhar com verdade, eu estou triste, mas eu não preciso descontar minha tristeza em ninguém. Então, nós temos que ter essa consciência de que nós temos que ter essa conexão, e eu sempre falo isso, a conexão e intimidade com Deus. E isso que Deus está nos pedindo hoje, para que nós nos afastemos um pouco do mundo, dos problemas do mundo, e que nós em vigília de oração,
em vigília de intimidade com Deus, nós nos reabasteçamos do Espírito Santo para que nós possamos, através da nossa ação, demonstrar a nossa fé. Através da nossa coragem, enfrentar todos esses medos. Porque, gente, principalmente agora em época de pandemia, tem gente que ficou neurótica. A pessoa ficou louca. Ela não enfrenta essa situação com coragem, ela se fechou e ela não está morrendo em razão do Covid, mas ela está morrendo de depressão dentro de casa. Ela está morrendo de tristeza porque tudo para ela é medo, não vou sair na rua por causa disso, não vou fazer. Você entende? Então, a pessoa, em vez de ficar só precavida, cautelosa, ela ficou neurótica. Então isso também é uma falta de enfrentamento do seu medo, do meu medo. Se eu não tiver... Outro dia me fizeram uma pergunta dessa e eu respondi lá no coaching. A pessoa, acho que me perguntou assim, como que eu estava enfrentando a pandemia, alguma coisa. Eu falei como eu enfrento qualquer problema na minha vida. Com oração, com os cuidados necessários, mas sem neura, eu ainda acho que eu lembro que eu respondi, sem neura, sem neurose. Eu não posso ficar neurótica por causa de uma pandemia. Vou me guardar, vou me resguardar, vou fazer as minhas orações, vou pedir a Deus, vou me cuidar, vou passar álcool em gel, como eu disse, mas eu não vou ficar neurótica. Mas tem pessoa que ficou completamente despirocada nesses dias. E o que aconteceu? A pessoa não morre do Covid, mas quantas pessoas que morreram de depressão? A pessoa começa a ficar ansiosa, nervosa, dá taquicardia, pressão sobe. Por quê? Porque a pessoa não enfrentou o seu medo. E o enfrentamento do medo, eu sempre falo assim, a coragem não é a ausência do medo, a coragem é justamente você enfrentar isso. Eu acho que eu respondi alguma coisa também nesse sentido lá no Instagram sobre isso. Então, olha o que Deus vem nos pedir hoje. E qual o momento que você vai poder tirar, porque agora já vai para a ação, não é? Qual é o momento que você agora vai tirar para você fazer isso? Porque nós temos que agir. Deus nos falou isso. Agora, qual o momento que você vai fazer a sua vigília diária? Ou pelo menos semanal? Porque eu preciso me recolher, eu preciso ir como Jesus, me afastar do tumulto para eu abastecer. Porque, gente, se eu não me abastecer, eu não me ajudo e não ajudo ninguém. Para nós, e eu falo assim, principalmente as mulheres que são... Os homens que me perdoem, mas geralmente as mulheres são muito mais ousadas, muito mais corajosas. As mulheres são muito mais pilares numa casa. Então, se eu não sou uma pessoa que estou bem fisicamente, psicologicamente, equilibrada, eu não sou pilar para ninguém. Qualquer vento me derruba. Então é aquela coisa, eu preciso criar resiliência, eu preciso criar coragem, eu preciso criar fé, mas eu tenho que me abastecer do Espírito Santo para eu fortalecer tudo isso, para eu ser o pilar que eu preciso ser. Não quer dizer que eu tenho que aguentar a bucha de todo mundo, não é isso. Ser esse pilar é também saber dizer não, opa, até aqui eu ajudo. Até aqui cabe a você, né? Porque também você tem que também criar resiliência, coragem e força. Não é só nas minhas costas. Mas olha só, eu preciso ser essa fortaleza, primeiro para eu me sustentar. Porque senão, se eu não tiver essa fortaleza, esse eixo, nem eu me sustento. E na primeira pancada que aconteceu, eu derrubo. Eu caio, perdão. E aí eu não ajudo ninguém. Então lembra que eu falo sempre, primeiro é Deus, eu e o outro. Nunca Deus, o outro e depois eu. Não, Deus, eu, o outro. É isso aqui. Deus, eu e o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Mas eu primeiro tenho que me amar. Ao próximo como a mim. Eu primeiro. Então eu tenho que me amar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que criar essa resiliência, eu tenho que fortalecer a minha fé, eu tenho que fortalecer essa intimidade com Deus para que eu realmente esteja preparada para as coisas que vier. Gente, não é qualquer coisa que pode nos tirar do nosso eixo. As coisas vão nos fazer ficar tristes, as coisas do dia a dia vão nos fazer chorar. E você ser forte não quer dizer que você não vai chorar, não quer dizer que você não vai ter dor. Mas quer dizer que você vai, apesar da tristeza, apesar da dor, apesar daquele momento de sofrimento, você sair. Não quer dizer, eu não choro, mas choro mesmo. Hoje mesmo pela manhã acordei, ontem à noite teve umas situações muito desafiadoras. Quando eu finalizei meu trabalho, que já era por volta de quase 11 horas da noite, eu dei uma desmontada ontem. Falei, Senhor, né?
Tá desafiador, Senhor, vem e me socorro. E hoje pela manhã, a hora eu acordei umas 5 horas da manhã, fiz a oração do meu terço, fiz mais algumas orações e falei, Senhor, ó, o que está acontecendo? Vem me socorrer. Por quê? Porque tem situações desafiadoras. Deixa eu ler o que a Maria José está dizendo aqui. Essa tem sido a maior batalha das pessoas. Se vivia em superficialidade e com a pandemia foi preciso um olhar mais interno e profundo e isso assustou muitas pessoas. A pandemia trouxe uma oportunidade para buscar o silêncio e oração. Bem isso. Só que tem pessoa, Maria José, usando esse tempo para ficar fazendo o quê? Assistindo televisão, engordando, comendo pipoca, se entupindo de coisa que não era para se entupir. Eu falo, gente, Deus permitiu, porque Deus pode tudo, e Ele permitiu esse momento para reflexão. Deixa eu me ajeitar na cadeira aqui. Mas como que as pessoas estão usando esse momento? Eu conheço pessoas que estão fazendo o quê? Dando desculpinha, ai, agora eu tenho que ficar em casa, tenho que trabalhar, e tá lá, assistindo televisão o dia inteiro, todo tipo de série da Netflix a pessoa está assistindo, só que ela não tira um momento para oração. E é claro que ela não vai ficar fortalecida, é elementar que a pessoa não vai fortalecer. Então as pessoas não compreendem que esse momento de pandemia é um momento para você se unir a Deus, é um momento que você precisa para estar junto com Deus. Meu Deus, se isso não serviu para dar um chacoalhão na sua vida, fazer acordar que você é o dono da sua história, vamos dizer assim, que você tem que tomar o barco, né, o leme do seu barco. Gente, eu não sei quando que a pessoa vai acordar. Porque se com essa pandemia a pessoa não acordou, eu não sei o que Deus vai precisar permitir que aconteça, porque eu sempre falo, não foi Deus quem construiu esse vírus, mas esse vírus veio para permitir muitas pessoas virar para a sua vida e enxergar. Só que muitas pessoas estão morrendo de depressão porque nesse momento de pandemia elas estão fazendo o quê? Em redes sociais que não acrescentam em nada, porque tem muita coisa nas redes sociais, muita coisa boa, mas também tem muita porcaria. Tem muita coisa boa na televisão? Tem, mas tem muita porcaria. Então, usar a internet nesse momento para você construir uma identidade espiritual, para você construir o seu pilar espiritual. Agora as pessoas não estão fazendo isso. Tá lá comendo o dia inteiro no sofá, né? Eu falo sempre estourando pipoca. Eu adoro fazer isso, tá, gente? Eu amo ficar no sofá assistindo televisão. Só que não é esse o momento. Então eu me permito uma vez por semana assistir um filme legal. Mas não é também qualquer porcaria. Mas as pessoas, em vez de pegar um bom livro, quantos vídeos que tem nesse... Né, gente, que você pega de oração, de conhecimento. Mas não, a pessoa está lá, né, em berço esplêndido, vou esperar a pandemia passar. E fica lá. E se não passar? E se não passar? E se nós tivermos que viver desse jeito eternamente? Sempre sob o risco de alguma coisa? Porque não é a pandemia, mas é outra coisa. Daqui a pouco, Deus me livre, Deus permita que não aconteça, mas pode vir um outro vírus, pode vir uma outra situação, que você vai ficar fechado em casa. E daí? Como que você vai reagir? Você tem que estar espiritualmente abastecido para você conseguir suportar tudo isso. Agora a pessoa não busca Deus, a pessoa não busca conhecimento, a pessoa não busca mudar nada na vida dela e ela depois não quer morrer de depressão. Vai, criatura, vai ter tristeza, vai ter depressão. Aí a pessoa não morre do vírus, morre de depressão. Quantos suicídios que teve agora nesses casos? As pessoas não é revelado. Fala-se muito em pandemia, mas quantas mortes que teve por suicídio? Quantas pessoas que foram, agora estão em casa, estão bebendo mais porque não precisa ir para o trabalho, né? Tinha que chegar sóbrio no trabalho, agora está em casa e está bebendo mais, está indo para o álcool, está indo para a prostituição, está indo para assistir vídeo que não vai acrescentar em nada. Então as pessoas têm que acordar para a vida é outra, nós estamos num outro momento e nós precisamos, as pessoas não estão vendo que, em tese, o apocalipse já está acontecendo. E eu não sei quanto tempo vai perdurar isso. Então, olha só, nós temos que estar preparados para nós sermos pilar para nós mesmos e ser pilar para os outros. Mas é nessa intimidade com Deus que nós vamos abastecer o nosso espírito. Então eu preciso vigiar e eu posso fazer essa vigília, pequenas vigílias na minha casa, pequenas vigílias. Gente, eu não sei para vocês, a conexão aqui às vezes cai e eu não sei se está dando interferência para vocês aí. Mas então eu preciso ter essa vigília diária, eu preciso ter essa vigília, essa intimidade com Deus. Nisso eu não consigo fazer isso todo dia. Jesus, Maria, José, em 24 horas que você tem no dia, não é possível que você não tenha 5 minutos para ficar com Deus. Se você não tem, meu amigo, então você pode rever a tua vida que está toda errada.
E talvez por isso que não está dando certo em outras áreas. Porque você está acudindo primeiro outras coisas antes de Deus. E nada na face da terra vem antes de Deus. Ah, mas eu tenho que cuidar dos meus filhos. Deus primeiro. Você não vai ter orientação correta nem para educar seus filhos se você não tiver Deus em primeiro lugar. Ah, mas eu preciso trabalhar. Eu preciso também. Eu preciso também. Todo mundo precisa trabalhar, ter dinheiro e comer, não é? Mas eu preciso primeiro buscar Deus. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus. E todas as demais serão acrescentadas, as demais coisas. Ai, obrigada, Maria José, porque olha, toda hora, já 3 vezes, vocês podem ver que eu vou ali com a mão na tela, apaga a tela do meu celular e eu acho que é a conexão, então não é. Graças a Deus, que bênção, né? Porque eu estou assim preocupada. Nós já conversei com o pessoal da Copel ali, mas enfim, estava dando um problema esses dias que estava desafiador, né? Mas, gente, é esse o recado de Deus hoje, né? Olha aqui, reservatório de reflexão. Então, nós vamos construir por meio do silêncio, nós vamos construir, Deus vai nos dar essa sabedoria, esse entendimento, essa revelação. Nós vamos construir essa intimidade com Deus, com o Espírito Santo, para que nós possamos desenvolver a nossa fé através de ação, a resistência por meio das tempestades e tumultos e a coragem na linha de frente de batalha. Então esses dons, né, a fé que é os dons, é um dom maravilhoso e a resiliência e tudo nós vamos conseguir isso, mas através dessa intimidade com Deus. E nós precisamos ir lá para o monte também, lembrar de fazer igual Jesus. Se o Filho de Deus, o próprio Deus fez isso, por que nós não podemos fazer? Vamos lá, vamos seguir o Mestre que dá tudo certo. Obrigada pela presença de vocês, gente, mais uma vez, que olha, isso aqui me reabastece de um jeito, eu posso estar triste do jeito que for. Quando eu venho para essa live, ai, parece que assim o céu se abre. É uma coisa, eu demais, olha, amo estar na presença de vocês não sabem o quanto que vocês me fazem bem. Obrigado pela fidelidade de vocês a Deus, primeiro, né? E por vocês estarem aqui. Um maravilhoso dia, quinta-feira, dia de adoração, de se prostrar mais intensamente diante de Deus e adorá-lo hoje, né, quinta-feira. E que o seu dia seja de plena luz, de muitas bênçãos, de muitas graças. Até amanhã, com a graça de Deus, se Ele nos permitir, 6h30 em ponto. Um grande beijo e que a paz do Senhor esteja com você, aonde você for. E que você a leve também aonde você for para outras pessoas. Beijo e obrigado pela contribuição, Maria José, né, das palavras que você me disse ali, que eu pude ler ali pro pessoal. Gente, muito obrigado a todos vocês, um ótimo dia.